Muito bem, por que as classes estão anotadas, né? Vou executar aqui o servidor REST. Pronto, já está rodando. Eu vou executar agora o cliente. Você deve ter visto na aula anterior, né, nos vídeos anteriores, que a janela banco estava apenas incluindo e alterando, né? Na parte da consulta eu estava consultando através do MySQL. Agora, tanto a janela banco está consultando a partir do post. Aí, ó, tá? Então essa parte aí está funcional, ok? Quando a gente altera aqui, ele também já traz esses dados aqui do post. Legal. Isso está funcionando aqui no banco, também está funcionando na pessoa. Né? Se eu consultar aqui a pessoa, tá aqui, ó, esses dados aqui, essas pessoas, elas estão vindo do banco do post, tá? Se eu vier aqui no MySQL, ó, só tem essas duas pessoas no MySQL. No post, pessoa, aqui, ó, são aquelas 4 pessoas que apareceram lá. Tranquilo? Bom, por que então que eu fiz aquela anotação? Porque eu quis aproveitar todo o esquema que já foi feito aqui para o T2TI-RP. Né? Como é que é esse esquema? Ora, ele faz toda uma verificação para carregar os dados nessa grid aqui, ó. Tá? Então já tem alguns métodos aí via RTTI que pega os dados que vieram do servidor, tá? Converte esses dados para um cliente dataset local e vincula esse cliente dataset a essa grid principal. Tranquilo? Isso tudo via RTTI numa classe controller, que é pai de todos os outros controllers. Aqui, ó. Essa classe controller, ela tem um método, que é um método chamado tratar retorno. Tá aqui, ó. Tá? Então ele navega, né, pelo objeto que é enviado aqui para ele, ó, pela lista de objetos, no caso, tá? E via RTTI ele vai preenchendo os dados na grid. Né? Então, para eu aproveitar isso aqui, essa estrutura, foi que eu fiz essas anotações. Legal? Sendo que, normalmente no T2TI-RP, aqui para o ID eu utilizo um atributo chamado TID. Tá? Se eu abrir aqui o atributos, ó, eu utilizo esse carinha aqui, ó, TID. Tá? Só que TID já é também uma classe do próprio Mormote, né? Então houve um conflito. Tá? Para que eu conseguisse trabalhar com isso aí, então eu criei um TPK, que é um T Primary Key. Ok? Então aqui dentro do DTO, você vai perceber que tem esses FPK. Ó. Legal? Ó, TPK. Por que isso? Porque quando eu carrego a minha grid, eu preciso do ID. Tá? É através do ID que eu vou carregar esses dados aqui, ó, que eu vou consultar os dados das listas. Veja que as listas aqui já estão sendo carregadas. Ó. Tá? Eu preciso desse ID aqui. E o Mormote ele esconde esse ID. Olha só como é que ele faz aqui. Vou fazer uma consulta, por exemplo, no banco. Banco Controller. Aqui. Está aqui a consulta. Vou executar em modo de debug. E debug lembra a palavra bug, né? Esse Delphi que tem esse bug, quando está em modo de debug, ele coloca essa telinha cinza aqui. Tem que fazer isso aqui para ele sumir com isso. Legal, né? Bom, deixa eu ir aqui no banco. Consultar por todos os bancos. Aqui, ó. Então eu entrei no banco controller, no método consulta, tá? E observe
quando eu recupero a lista de bancos aqui, ó, com o nome, like e o filtro que eu passei, né, o filtro foi o Coringa, né? Olha só como é que vem o retorno. O retorno vem assim, ó. O meu PK ainda está zerado, né? Daí eu tenho os dados do banco. E cadê o ID? Não tem. O ID ele está aqui escondido, ó, dentro desse TSQL Record, um FID. Então ele já tem um campo FID, tá? Se eu tentar colocar um campo FID aqui, ele não deixa. Ocorre um erro lá no servidor. Um erro, ó, não, você não deveria ter colocado um campo ID aí. E aí ele não deixa nem compilar, tá? Então qual foi a alternativa aqui no caso do T2T IRP para eu mostrar como é que as listas funcionam e aproveitar a estrutura que já existe, né? Lá no controller do banco, depois que eu carrego todos os bancos nesse retorno aqui, eu faço um for bem rapidinho aqui, ó. Daí eu pego o ID do retorno banco. Esse getID aqui é um método que está dentro desse TSQL Record, tá? Então, getID, faço um cast para o TID do Marmot e jogo esses dados no PK, tá? Eu vou colocar o breakpoint bem aqui, vou pressionar F9 e aí você vai ver que esse retorno aqui, ó, os PKs vão ficar todos preenchidos. Ó, esse primeiro não está preenchido, nem o segundo, nem o terceiro, ninguém está preenchido o PK. Porque o ID está escondidinho aqui. Ó. Agora eu vou pressionar F9. E agora quando eu analisar o retorno, agora os meus PKs estão preenchidos. Tá? Que são os meus IDs. Né? Aí eles aparecem aqui. Ó. Agora sim eu consigo fazer todo o esquema que eu preciso, porque esse ID é primordial aqui para o meu esquema, tá? Então é por isso, né, para que esse esquema funcione já nas minhas views aqui do T2T IRP, que eu anotei os DTOs.